Artigo 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado ou empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que comprove o exercício de atividade com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes de forma permanente, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante no mínimo 15, 20 ou 25 anos e que cumprir os seguintes requisitos: 1. 55 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição. 2. 58 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição. Ou 3. 60 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Parágrafo 1º. A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Parágrafo 1º-A. Para fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se: 1. Eliminação. A adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição aos agentes prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho. E 2. Neutralização. A adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto neste regulamento ou, na sua ausência, na legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes deverá superar os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou estar caracterizada de acordo com os critérios da avaliação qualitativa de que trata o parágrafo 2º do artigo 68. Artigo 65, parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias e aos de percepção de salário maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o artigo 68. Artigo 66. Para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, sem completar em quaisquer delas o prazo mínimo exigido para aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados após conversão, hipótese em que será considerada a atividade preponderante para efeito de enquadramento. Parágrafo 3º. A atividade preponderante será aquela pela qual o segurado tenha por mais tempo antes da conversão e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria especial e para a conversão. Artigo 67. O valor da aposentadoria especial corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto no caso da aposentadoria a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 64 e das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano de contribuição que exceder 15 anos de contribuição.
Artigo 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos e da associação desses agentes, considerados para fim de concessão de aposentadoria especial, é aquela constante no anexo 4. Parágrafo 1º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia promoverá a elaboração de estudos com base em critérios técnicos e científicos para a atualização periódica do disposto no anexo 4. Parágrafo 2º. A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição 1. Das circunstâncias de exposição ocupacional e determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho. Parágrafo 3º. A comprovação de efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento em meio físico emitido pela empresa ou por seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Parágrafo 4º. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e parágrafo 3º deste artigo e no caput do artigo 64, e caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Parágrafo 5º. O laudo técnico a que se refere o parágrafo 3º conterá informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia, e será elaborado com observância às normas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho dos Ministérios Economia e aos procedimentos adotados pelo INSS. Parágrafo 6º. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes existentes no ambiente de trabalho prejudiciais à saúde de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o referido laudo, incorrerá na infração a que se refere a linha N do inciso 2 do caput do artigo 283. Parágrafo 8º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissional previdenciário ou o documento eletrônico que venha substituí-lo, no qual deverão ser contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantido ao trabalhador o acesso às sob pena de sujeição às sanções previstas na linha H do inciso 1 do caput do artigo 283. Parágrafo 9º. Para fins do disposto no parágrafo 8º, considera-se perfil profissiográfico previdenciário o documento que contenha o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o modelo instituído pelo INSS. Parágrafo 10. O trabalhador ou o seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme a orientação estabelecida em ato do Ministro do Estado da Economia. Parágrafo 13. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela Fundacentro a metodologia e os procedimentos de avaliação, caberá ao Ministério da Economia indicar outras instituições para estabelecidos.